Bom, boa tarde a todos, né? Quero começar agradecendo muito esse convite para participar dessa banca, né, que me honra muito, aí, não só o convite do Giovanni, como do professor Ricardo, e a possibilidade, né, de trocar ideias aqui, né, com outros professores, outros colegas, né, dizendo de início, né, que realmente eu gostei muito do trabalho apresentado pelo Giovanni, né, e praticamente eu não tenho críticas a fazer, né. Eu, evidentemente, não pertenço à área de serviço social, como já foi dito aí, e por isso vou me deter prioritariamente aqui na minha fala, né, nos aspectos históricos que me dizem mais respeito, né. Já ressaltando desde o início, né, que realmente o Giovanni fez um trabalho assim de historiador, né, muito sério, pesquisando, quer dizer, estudou russo e pesquisou, né, em locus, né, os documentos, né, uma quantidade enorme de documentos em diversos arquivos. Quer dizer, então, ele faz afirmações na sua tese baseadas na documentação. Isso, para mim, como historiadora, realmente é algo fundamental, né? Quer dizer, ele não se baseia em literatura, bibliografia, enfim, secundária, mas em documentos originais da época, né? Eu acho que isso é muito importante. Sem falar nos trabalhos de Lenin, né, e de outros, né, contemporâneos daquela época, né? Eu entendo, né, a tese principal desse trabalho do Giovanni, né, que é a questão do trabalho, eu acho uma questão fundamental, né? O trabalho convertido em direito e dever social na Rússia soviética, e eu acrescentaria o que foge, evidentemente, às datas aqui propostas, né, ao período formativo, que foi analisado pelo Giovanni, e depois na URSS, né, na União Soviética. Quer dizer, direito e dever social, trabalho convertido em direito e dever social na Rússia Soviética, desses primeiros 5, 6 anos, né, e depois na URSS. Isso caracterizou, né, o sistema soviético. Eu acho que é muito importante ter isso presente, divulgar, e no caso aí do Giovanni, ele prova isso com a documentação original, o que é fundamental, né? Eu tenho a dizer também que a divisão em capítulos feitos por ele, 3 capítulos, né, apresentação e conclusão, eu acho perfeitamente justificada, né, racional, enfim, eu acho que preenche bem o que se pode exigir de uma tese de doutorado. No capítulo 1, sem dúvida, é muito consistente, importante, analisar o que ele chama, né, baseado na literatura existente, inclusive nas obras de Lenin, né, a natureza não clássica da Revolução Russa. Quer dizer, ele analisa de maneira bastante pormenorizada a discussão, né, feita por Lenin sobre o problema camponês na Rússia, algo muito importante que já vinha uma discussão, né, dos populistas com Marx, né? Inclusive, recentemente, aqui no Brasil, foi publicado pela editora Boitempo um livro com, né, essa discussão, né, entre lá os populistas russos e Marx. Já foi algo feito no final da vida de Marx, né, em que Marx realmente não teve tempo de se aprofundar mais nessa questão, algo que foi feito por Lenin, né? Quer dizer, o enfraquecimento da comuna camponesa com o desenvolvimento do capitalismo. Lenin vai mostrar isso combatendo justamente os populistas que achavam que a comuna camponesa na Rússia teria muito futuro. O Lenin vai mostrar que, ao contrário, a comuna camponesa estava, né, se dissolvendo e o capitalismo avançando no campo na Rússia. A reforma, né, de 1861, né, quando foi abolido a servidão na Rússia, teve, o Giovanni, eu acho que fundamenta bem isso, um caráter formal, quer dizer, não realmente resolveu o problema, né, de um desenvolvimento rápido e livre do capitalismo na Rússia. Ao contrário, condicionou, né, a formação de uma burguesia débil, né, e, portanto, né, a impossibilidade de uma revolução
burguesa clássica, o que vai ser mostrado, né, por Lenin, né, com bastante, né, pertinência. Então, o tsarismo, o Giovanni também mostra isso, né? O tsarismo que saiu vitorioso, muitos não esperavam isso, né? Na guerra de 1877 com a Turquia, investiu, a partir daí, no desenvolvimento do capitalismo na Rússia, até para conseguir sobreviver, senão não teria conseguido sobreviver todo aquele período, né, que conseguiu. O Estado absolutista, czarista, foi, na Rússia, sem dúvida, o principal vetor da industrialização. E eu acho que o Giovanni faz uma boa fundamentação dessa tese. Quer dizer, o capital estrangeiro entra na Rússia, sem dúvida, mas não chega ao ponto de criar uma dependência, né, do capitalismo russo e da própria nação russa, czarista, né, do capital estrangeiro. Quer dizer, nós não temos esse quadro, né, na Rússia. Então, sem assim, me deter muito em detalhes, né, eu acho que essa discussão é muito pertinente e que foi importante o Giovanni, né, abordar essa questão, né, no primeiro capítulo, quer dizer, a natureza não clássica. Ele hoje já repetiu isso aí, né? Quer dizer, diferente do que Marx mesmo imaginava, né, quando escrevia suas obras, que haveria uma revolução, primeiro, nos países capitalistas desenvolvidos, com uma classe operária numerosa. Quer dizer, a Rússia tinha especificidades, né, que são destacadas aqui pelo nosso autor, e que Lenin estudou profundamente, né, e que, com isso, permitiu que a gente definisse, né, essa natureza não clássica na Rússia. Vocês vejam, é algo que sempre tem que ser destacado, e o Giovanni destaca na tese, que Lenin, né, ainda em 1925, apenas com 25 anos, né, produz um trabalho de pesquisa fundamental, desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Quer dizer, justamente aplicando de forma criativa, né, o marxismo, quer dizer, não se limitou a repetir o que Marx tinha feito junto com Engels, o que ele tinha pesquisado. Ele conseguiu detectar que, na Rússia, o desenvolvimento do capitalismo estava sendo diferente, a questão do campo na Rússia, da comuna, né? do campesinato, do feudalismo no campo, na Rússia, a força essa abolição da servidão em condições muito especiais também, tudo isso levou a que Lenin pudesse elaborar uma política para o Partido Comunista que vai ser criado na Rússia, né? O Partido Bolchevique, que vai se chamar depois, né? Baseada no conhecimento profundo da realidade russa, quer dizer, uma aplicação criadora do marxismo àquelas condições, né, de desenvolvimento não clássico do capitalismo na Rússia. Então, realmente, essa obra de Lenin é basilar, é fundamental, porque ela vai inspirar, né, a política dos comunistas na Rússia, dos bolcheviques em particular, podemos dizer assim. Então, eu acho que essa abordagem feita aí pelo nosso autor no primeiro capítulo é muito importante e fundamental para se abordar, né, a questão do trabalho e da proteção social na Rússia, que é o tema, né, do trabalho dele. No capítulo 2, que ele vai intitular de República do Trabalho, né, realmente ele aborda a questão fundamental, que é a conscrição do trabalho, inclusive usando esse termo leninista, né, fundamental para o socialismo. Quer dizer, o lema do socialismo realmente é: quem não trabalha, não come. Então, isso foi aplicado, né, praticamente na Rússia, naquele período já, apesar de todas as dificuldades que são enormes, né? Guerra mundial, guerra civil, fome, seca, enchente, tudo aconteceu ali, né? E aquele povo russo, dirigido pelos bolcheviques, conseguiu garantir a sobrevivência da revolução. Isso realmente foi algo épico, né? Então, a eliminação dos setores parasitas, né, para assegurar que todo mundo tem que trabalhar. Naquela foto que ele mostrou aí, é muito expressiva, né?
os elementos da burguesia trabalhando. Tinham que trabalhar, senão não comia, senão estava tudo racionado, né? Todos os produtos racionados. Quem não dava uma contribuição trabalhando, não ia ter possibilidade, né, nem de se alimentar, porque não ia receber, né, o seu talão, né, que lhe permitiria assegurar sua própria sobrevivência. Então, isso é algo fundamental no socialismo. Não por acaso, os capitalistas, a burguesia, de uma maneira geral, a burguesia mundial, tem tanto ódio do socialismo, do comunismo, do que, imagina, trabalhar para eles é um horror. Perder, né, os seus bens, os seus privilégios e ter que trabalhar como os trabalhadores, isso é, né, inadmissível. E, portanto, a burguesia, tanto na Rússia como depois em outros lugares onde houve revolução, já antes na Comuna de Paris, defende seus interesses, unhas e dentes, né, apelando para maior violência para assegurar esses interesses, como a gente viu no caso da Comuna de Paris e depois no caso também da Revolução Russa. Então, é interessante alguns aspectos, né, que o Giovanni destaca no bojo, né, dessa questão da conscrição do trabalho, que é a tese principal, né? A ideia principal que preside, né, essa República do Trabalho é essa. Quem não trabalha não come. Então, isso acho que fica muito claro, né? A preocupação com a proteção ao trabalho também no campo. Isso num processo, né? Porque o camponês na Rússia era a maioria da população. E aceitou a revolução e até participou dela na medida em que os bolcheviques, entendendo o que era o campo na Rússia, né, levantaram a questão da terra, que era fundamental para o camponês. Então, isso assegurou a vitória da revolução. Mas se isso não tivesse feito dessa maneira, se não tivesse considerado os interesses, né, do camponês russo, a revolução não poderia ter sido vitoriosa e muito menos não teria conseguido se consolidar. Agora, no início, como o nosso autor mostra aí, né, a Seguridade Social era paga pelos empregadores, porque ainda era um processo, né, em que a propriedade privada estava sendo eliminada, né, em que a burguesia como classe estava sendo eliminada. Na medida que a indústria pesada, né, ia desaparecendo, outras formas de financiamento foram adotadas, né? E, inclusive, a repressão ao capital para garantir os interesses dos trabalhadores. Quer dizer, então, foi um processo, as coisas não aconteceram assim do dia para a noite, né? Quer dizer, essa introdução da proteção ao trabalho. Quer dizer, repito, no início os empregadores pagavam, depois não tinha mais empregadores, porque eles foram desaparecendo, né? No próprio processo, né, de montagem, né, do socialismo, de vitória, de expansão do socialismo. Então, aí veio a necessidade de usar da repressão aquelas sobras de capitalismo que existiam, né, da burguesia, para garantir os interesses do trabalho. E realmente fundamental, né, o pioneirismo na criação de um novo tipo de proteção social diferente da que existia e existe no Ocidente. Como Giovanni disse, acabou assim, né, com isso, fazer isso, como é que chama isso? Enfim, ajudar, né, a burguesia a fazer concessões e proteção, né, ao trabalhador, mas tudo como uma dádiva. E passou a ser, né, uma questão de justiça social que todos os trabalhadores, né, todo mundo que trabalhava tinha direito. Quer dizer, o pioneirismo na criação desse novo tipo de proteção social, que não era nem é o que existe no Ocidente, né? Totalmente diferente. Quer dizer, todo trabalhador tem direito à proteção social. Não interessa se está sendo isso, se lhe está sendo concedida alguma ajuda ou não por parte dos patrões. Não, a questão não é essa. Ao mesmo tempo, tinha que ser enfrentada a agressão interna e externa. Começa a Guerra Civil. Essa Guerra Civil, que leva cerca de uns 3 anos, né, é algo que realmente dificulta muito todo esse processo de transição ao socialismo. Por sinal, o Lenin sempre deixou claro, né, que o que existia na União Soviética não era socialismo, era um processo de transição.
né? Tinha sido realizada a Revolução e estava-se num processo de transição. O Giovanni faz uma pesquisa minuciosa, baseada nos documentos, nos fatos, né? Portanto, a documentação disponível, né? Das medidas de proteção social que são adotadas no período. Então, não são afirmações lançadas ao vento, são afirmações todas baseadas, né, na documentação que ele pesquisa com muito detalhe. Isso é decisivo, importante, né, para mim, como historiadora, quer dizer, os fatos, a consideração, né, dos documentos é algo fundamental. Né? Então, é uma das questões que se pode atribuir originalidade a essa tese. É uma tese baseada em documentação original. É importante, né, uma das questões que eu acho importante é que o Giovanni cita, né, o registro feito por Lenin ainda em abril de 1918, quer dizer, pouco tempo depois da vitória da Revolução, né, em que ele diz que as nacionalizações avançaram demais. É algo muito, inclusive, uma experiência importante para outras transformações necessárias, né, na construção do socialismo. Ou seja, não se pode tomar medidas que não correspondem, né, ao conjunto de fatores existentes naquela realidade. Então, na Rússia, começou-se a nacionalizar, né, tudo, praticamente tudo foi nacionalizado. Então, isso criou problemas muito sérios. E em outros países onde houve também transformações, assim, transição ao socialismo, houve problemas parecidos. Em Cuba, eu sei que houve também esse problema, tiveram até que recuar no processo de nacionalizações, porque quando não existe um contexto, um conjunto de condições objetivas, não é possível, tem que avançar mais lentamente, né? Tem que considerar isso, tanto que se recuou, né, para a NEP, porque realmente não era possível avançar daquela maneira. Uma das questões, né, isso ele está abordando já no capítulo 3, né, que é a penúria, né, e proteção social de emergência, né, na Guerra Civil. Quer dizer, realmente é uma situação muito grave, né, uma situação muito grave, em que uma das perguntas que eu teria para o Giovanni, que para mim não ficou claro por que ele usa esse adjetivo, na página 103, ele se referia aos kolkhozes e sovkhozes, os chama de famigerados. Então, depois eu gostaria até que ele explicasse por que ele chama os kolkhozes e sovkhozes, que eu acho que foi uma solução adequada, né, para a época. Quer dizer, granjas coletivas ou do Estado ou dos próprios camponeses, né, os kolkhozes e sovkhozes. Enfim, deve ter alguma razão, mas não fica, pelo menos para mim, não ficou claro por que ele usa essa qualificação para essas granjas. A situação no mundo agrário era muito séria, né? Por um lado, havia uma importância decisiva da Aliança Operário-Camponesa. Para isso, realmente, Lenin teve uma visão muito importante e conseguiu convencer a direção do Partido Bolchevique, né, na hora ali de tomar o poder, a necessidade de levantar a questão da terra. Né? As três consignas principais, né, da tomada do poder foram paz, terra e pão. Né? Mas essa questão da terra era fundamental, porque o camponês russo aspirava até a terra. E a revolução, dirigida pelo proletariado, concedeu isso. Quer dizer, a terra foi toda nacionalizada e distribuída, né, para os camponeses. Então, com isso, garantiu-se essa aliança operária camponesa, né, e garantiu-se, né, que a maioria da população russa na época, que era o campesinato, né, apoiasse a revolução. Quer dizer, claro que o fator guerra também era muito importante, porque os soldados, a grande maioria do exército russo, era formada por camponeses que estavam morrendo na guerra, suas famílias desamparadas no campo, né? Então, eles aspiravam paz, né, final da guerra, pão, que estava faltando, realmente havia uma fome assustadora, né?
e a terra, ter a terra para trabalhar. Então, essas consignas foram elaboradas com muita perspicácia, né? Para justamente naquele momento conseguir a força, o apoio necessário para a Revolução. Então, a distribuição de terras, né, ao mesmo tempo que se incentivava, né, a formação de grandes empresas coletivas, ou seja, os colchoses e colchoses, foi algo muito decisivo, né, para consolidar essa aliança operária camponesa e garantir a sobrevivência da Revolução. Senão, provavelmente, a Revolução, né, o Estado soviético, não teria conseguido sobreviver. Agora, a questão da fome era gravíssima, né? Já naqueles anos de mesmo 18, mas 19, 20, quer dizer, depois havia a questão da seca, né? O enchente no Volga, né? Quer dizer, tudo isso eram calamidades que se somavam, né, à destruição provocada pela guerra, né? E a situação extremamente difícil. Então, a batalha pelos grãos era algo fundamental. Daí, né, a política do comunismo de guerra, né, proposto por Lenin também, e aplicado, né, e significava, na prática, a expropriação dos grãos, né, e dos excedentes, né, dos camponeses, né, para garantir a alimentação da população, das cidades. Inclusive, várias revoltas que vão acontecer em 1918, que têm que ser reprimidas, o Giovanni falou nisso aí também, né? Quer dizer, era uma questão assim, gravíssima e não tinha um jeito. Quer dizer, aqueles camponeses que tinham ganho a terra, principalmente os grandes camponeses, eles não queriam, né, isso colaborar. Então, já que não colaboravam, tinha que ser na marra, como se diz, tinha que ser usando a violência para garantir, né, o avanço e a permanência e o avanço da Revolução. De uma maneira geral, né, a política acertada em relação aos camponeses por parte, né, dos bolcheviques assegurou o êxito da Guerra Civil. Isso Giovanni também destaca e eu acho que é pertinente mostrar isso. Quer dizer, desde a própria realização da Revolução, da tomada do poder, e depois a política, nesses primeiros anos, uma situação era uma verdadeira epopeia, realmente. Né? Existem filmes aí que confirmam isso, que a gente pode ver, né? Que hoje em dia estão aí até disponíveis no YouTube. Quer dizer, era uma tragédia tão grande que era difícil acreditar, pouca gente acreditava que o poder soviético poderia ser consolidado. E, entretanto, foi possível, em grande parte, né, a uma política acertada, né, em relação ao campesinato, né, assegurando esse êxito na Guerra Civil. Acho muito interessante também que o Giovanni tenha resgatado uma citação de Lenin, muitas, né, mas tem uma aqui bastante importante, né, em que, em 1918, quer dizer, menos de um ano depois da Revolução, né, o Lenin escrevia, né, que na Alemanha havia as condições econômicas para a Revolução, e na Rússia havia as condições políticas. Quer dizer, então, essa disparidade criou realmente um drama muito grande. Porque na Alemanha, que tinha as condições econômicas, não fez revolução, quer dizer, não tinha as condições subjetivas, a Revolução foi derrotada. Na Rússia, que tinha condições objetivas, não tinha condições econômicas. Então, para conseguir levar adiante o processo de transição ao socialismo na Rússia, foi realmente muito difícil. O atraso econômico, né, foi um grande problema, né, para a transição ao socialismo. Quer dizer, todas as dificuldades estavam ali presentes. E o Lenin tinha muita consciência disso, né? Então, diante da fome, a proteção social tinha que ser de emergência, não podia ser a mesma das condições normais, né? Então, o Giovanni analisa aqui detalhadamente, né? Claro, eu não vou me deter nisso, as diferentes formas de proteção social, né, que são estabelecidas nessa situação social de emergência. Quer dizer, não podia ser a mesma política, inclusive, como ele mostra também, essa legislação flutuava muito, mudava com bastante, né, rapidez, porque as condições eram muito variáveis.
Então, tinha que ser levado em conta essas mudanças e a legislação acompanhava, em alguma medida, essas mudanças. Havia muito problema, muitas dificuldades, né? Mas aos trancos e barrancos, podemos dizer, a preocupação, inclusive, com a conscrição do trabalho e com a garantia, né, de que o trabalhador seria remunerado, que o trabalhador teria seus direitos garantidos, isso presidiu todo esse processo de transição, né, ao socialismo. Quer dizer, a importância da associação estreita, né, entre proteção social e trabalho. Quer dizer, quem não trabalha não come e não tem proteção social. Isso é fundamental. Existe justiça social. Não havia, por exemplo, proteção social para idade mínima, como nós conhecemos aqui. Isso não tinha sentido naquela situação, porque o que importava era se era trabalhador ou não. Se não trabalhava, realmente não comia nem tinha proteção social. Então, isso se chama justiça social, igualdade social para todo o povo, para toda a população. Claro que a burguesia não gosta disso, tem medo disso e procura silenciar essas conquistas, né, da União Soviética e dos trabalhadores soviéticos. Realmente, né, justiça social se faz quando há igualdade social, igualdade de condições. E essas igualdades de condições significam, em primeiro lugar, que todo mundo tem que trabalhar. É isso. Então, o autor considera bastante, eu acho que com detalhes, né, com muita documentação, as imensas dificuldades daquele período, inclusive a desintegração do operariado. Quer dizer, o operariado, isso diversos autores escrevem a respeito disso, né? O operariado foi para a guerra civil, né? As pessoas mais conscientes foram para as primeiras linhas de batalha, né? A Rússia ficou com o seu território, inclusive, limitado, invadido por 14 países capitalistas, sem ter a quem pedir socorro, né? Muito diferente depois de Cuba ou de outros países, né, que fizeram transições, né, mais ou menos avançadas, né, de caráter mais de libertação nacional, ou mesmo socialista, que tinha a União Soviética para colaborar. Ali não tinha ninguém, embora tenha havido solidariedade dos trabalhadores no mundo inteiro, até aqui no Brasil, apesar de estar muito distante e com muitas dificuldades, né? Quando o Partido Comunista é criado, aqui em 1922, uma das primeiras medidas que é tomada é solidariedade aos famintos lá do Rio Volga, que naquele momento estavam atravessando uma situação trágica, né? Então, fazem coleta, procuram, né, mandar uma solidariedade. Claro, muito modesta, porque as condições não permitiam mais. Mas esse tipo de movimento houve no mundo inteiro. Mas não dava para competir, né, com a potência guerreira das nações imperialistas que invadiram a Rússia e trataram, né, fizeram tudo para derrotar a revolução e não conseguiram, né? Então, essas dificuldades eram enormes e as lideranças e grande parte do operariado, né, realmente está num processo de desintegração, né? Em 1921, a fome tomava conta da Rússia, né? Então, era necessário a repressão para controlar a situação. Sem repressão, se tornara impossível garantir justamente os direitos dos trabalhadores, né? Revoltas ocorrem, tem inclusive a revolta do cruzador, né? Lá do Leningrado, Leningrado se chamava na época, né? Do Aurora, né? Daquela situação, e a necessidade do NEP. Quer dizer, o Lenin entende que é necessário dar um passo atrás, é necessário recuar. O Partido Bolchevique, apesar de haver divergências, né, no fundamental apoia essa política, e aí há um certo renascimento capitalista, inclusive, né? E o Lenin fala, inclusive, em capitalismo de Estado, né? Era necessário recuar para garantir a sobrevivência do Estado soviético. E realmente é isso que se faz e, de alguma forma, se consegue controlar, né? De alguma forma não, se consegue controlar a situação. Quer dizer, era um recuo necessário na transição ao socialismo para manter, inclusive, o Estado operário camponês, né? O Giovanni mostra bem como a situação era tão trágica, a fome era tão grave nas cidades, que as pessoas, os próprios trabalhadores nas fábricas, né, perdiam grande parte do dia
buscando alimentação, procurando algum mercado, algum lugar, né, onde pudesse comprar alguma coisa ou trocar alguma coisa, trocava-se tudo, né? Então, com isso, caía a presença nas fábricas. E aí era necessária a repressão, que ele hoje já falou até aqui, a necessidade de obrigar, né, a trabalhar. Porque, senão, imagina, a própria indústria, que já era limitada, não funcionaria. Então, para isso tudo, repressão. Então, são uma série de questões que eu não vou assim, entrar em muitos detalhes, mas eu acho que o autor da tese conseguiu, nesses 3 capítulos, né, desenvolver de forma compreensível, né, apoiado nos documentos, né, justificar as teses principais que ele apresenta. Né. Eu faria as seguintes considerações finais. Quer dizer, eu acho importante, acho pertinente, né? Acho politicamente importante, na atualidade, que o autor questione as posições de diferentes autores, e ele pega uma gama grande de autores que ele discute, né? A respeito do serviço social. Ele mostra que, no fundo, muitos desses autores defendem as práticas capitalistas, a realidade é essa. E, sem conhecer detalhadamente, né, a realidade soviética, adotam uma atitude de omitir ou falsificar a realidade. Quer dizer, eu não conheço essa bibliografia do serviço social, né, e a maioria desses autores que ele cita também não são do meu conhecimento, mas os argumentos que ele usa, as citações que ele faz, acho que justifica bem. E a gente vê o que é publicado, né, em outros trabalhos por aí, na imprensa, né, que realmente critica-se muito a União Soviética, conhecendo muito pouco, e não se fazendo nenhum esforço para realmente ir pesquisar e ir conhecer a realidade. E, nesse sentido, também a tese do Giovanni, eu acho que contribui para esclarecer o que era a União Soviética, no caso, aí, naqueles primeiros 5 anos, né, logo depois da Revolução. Né? Uma das questões que ele chama a atenção, além de discutindo com diversos autores, mas também de forma autônoma, né, é a influência decisiva da experiência soviética no que diz respeito ao trabalho e à proteção social para os avanços que tiveram lugar no mundo ocidental nesse período. Quer dizer, efetivamente, né, as vitórias conquistadas na União Soviética nesse terreno do respeito ao trabalho, né, e à proteção social repercutiram no mundo ocidental, né, que a classe operária, os trabalhadores nesses países lutassem para que nos seus países também fossem, né, introduzidas muitas dessas medidas e, até certo ponto, conseguiram, né, diversas conquistas. Né? Você vê como o próprio Giovanni hoje repetiu aqui, jornada de 8 horas. Isso foi a primeira vez que isso foi posto em prática, embora fosse uma demanda antiga dos trabalhadores, né, no mundo todo, e na União Soviética. Quer dizer, uma série de conquistas para as mulheres, né, foram pela primeira vez, né, isso asseguradas em lei na União Soviética. Isso exerceu uma influência muito importante nos países capitalistas que se viram na emergência de alguma coisa fazer para melhorar as condições de vida dos trabalhadores, porque os trabalhadores estavam lutando, né, para que nos seus países fossem introduzidas essas medidas. Então, destacar esse aspecto me parece muito importante e politicamente também muito significativo. Né? A questão do poder político, né? A necessidade de conquistar o poder pelos trabalhadores, né? E a expropriação da burguesia como condição necessária para a proteção social soviética. Sem isso, sem o poder, sem a conquista do poder, sem a revolução no sentido marxista, né? Ou seja, a tomada do poder pelos trabalhadores, não teria sido expropriação da burguesia, né? Fim da propriedade privada dos meios de produção. Sem isso, não seria possível a proteção social que foi introduzida logo nos primeiros dias, né? Logo depois da vitória da Revolução,
e que permaneceu durante todo o período soviético. A importância, né, também eu assinalo, do resgate da experiência soviética, pouco conhecida, ocultada, silenciada, falsificada e combatida pela burguesia mundial e pelos intelectuais a seu serviço, ou seja, os intelectuais orgânicos, usando a expressão de Gramsci. Né? Quer dizer, a propaganda toda, a divulgação, que é feita pelos meios de comunicação que tem o controle, né, nos países capitalistas, a serviço dos interesses da burguesia, fazem tudo para falsificar e tornar pouco conhecida, principalmente falsificada, essa experiência, né, soviética, no que diz respeito ao que nós estamos falando aqui, à defesa do trabalho, das condições de trabalho, né, e da proteção social. A experiência, né, fundamental, né, dessa experiência para outras revoluções, ou seja, para que se compreenda, né, e se adote, né, as estratégias de transição ao socialismo. Quer dizer, para quem se diz adepto, né, das ideias socialistas, comunistas e que luta por isso, é fundamental conhecer essa experiência para, a partir dela, poder isso chegar a conclusões a respeito de como, né, realizar a transição ao socialismo nos diferentes países, inclusive para nós aqui brasileiros. Quer dizer, vai ser diferente, não se trata de copiar modelo, mas de conhecer a experiência. Essas experiências são muito ricas, né, e podem ser importantes, portanto, para servir de ponto de partida, né, para políticas de transição. Eu acho que isso é importante para todas as forças progressistas preocupadas, né, e empenhadas na superação do capitalismo. Então, eu acho que a tese do Giovanni, ela não só se justifica e deve ser aprovada, na minha opinião, né, como ela faz um trabalho importante. Por um lado, de resgate de uma experiência mundial fundamental, né, da Rússia, pouco conhecida e pouco estudada. E, por outro lado, tem um conteúdo, uma importância política muito grande, né, para isso, a crítica ao capitalismo e à burguesia mundial. Coisa que, para quem é comunista como eu, ou para setores progressistas que combatem o capitalismo e que pretendem, né, a conquista de uma sociedade mais justa para o seu povo, né, conhecer essas experiências, né, e valorizar essas experiências. Os críticos burgueses procuram sempre focar a crítica à União Soviética na crítica ao stalinismo. Parece assim que na Rússia só existiu repressão, não existiu mais nada. Só existiu gulags, não existiu mais nada. Entretanto, não tem interesse que as condições de trabalho, as condições de vida do trabalhador soviético, a proteção social que todo trabalhador soviético tinha direito, isso é ocultado ou então é até falsificado. Então, a importância, né, política também desse resgate, feito aí pelo Giovanni. Então, eu realmente gostei muito, como eu disse no início da tese, e eu acho que ela tem importância nesses dois aspectos, o resgate daquela realidade, né, e, ao mesmo tempo, a importância política que ela tem para quem luta pelo socialismo, dos setores progressistas, né, entenderem, né, o papel da burguesia no combate, né, à experiência soviética, por um lado, e a necessidade de conhecer essa experiência para também nós nos prepararmos, né, para a transição ao socialismo nos nossos países. Eu gostaria só de dizer duas palavras sobre a minha experiência pessoal. Eu, por uma série de circunstâncias da vida, né, até por ser filha de Luiz Carlos Prestes, muito perseguido aqui no Brasil, eu morei na União Soviética em dois períodos. Em 1950, quando eu era assim, uma adolescente, estudei lá na escola soviética, e depois, mais recentemente, na década de 70. Então, foram sempre períodos assim, de 7 anos, 6 anos, não foi pouca coisa, não. E pude constatar que na União Soviética, apesar de todas as dificuldades, de muitos erros que foram cometidos, né, em nenhum país capitalista o trabalhador soviético tinha as garantias
que tem em qualquer país capitalista, mesmo dos mais modelares, aí, como é considerada, por exemplo, a Suécia, né? Os países aí nórdicos. Quer dizer, na União Soviética, ninguém era desempregado, todo mundo tinha trabalho, todo mundo tinha uma casa decente para morar, podia ser muito modesta, mas tinha uma casa para morar, tinha as contas todas de luz, gás, condomínio, todas essas coisas muito baratas, ninguém podia deixar de pagar, né? Era muito barato. Transporte público era financiado, muito barato, e duas conquistas fundamentais para toda a humanidade, quer dizer, a educação e saúde totalmente gratuita em todos os níveis. Então, o filho de uma faxineira podia chegar a ser doutor sem nunca pagar nenhum tostão, quer dizer, cursava todos os níveis do ensino público, até doutorado, enfim, tinha todas as condições para estudar. E a saúde também. Ninguém doente ficava sem atendimento. Ao contrário, existia toda uma preocupação com a medicina preventiva. A maternidade era muito protegida, né? A mulher que estava para ter filho, o médico ia em casa dela procurar saber por que ela não foi lá para ser examinada, atendida. Depois, quando nascia o filho, era uma proteção permanente, uma atenção permanente do Estado. As crianças na União Soviética eram lindas, era uma classe realmente privilegiada, a infância soviética. Todos os estrangeiros que chegavam lá ficavam admirados de ver como as crianças eram bem tratadas, os artigos infantis, e considerava-se criança até os 16 anos, né? E os artigos infantis eram todos promovidos pelo Estado, quer dizer, havia preços baixíssimos, né, para todos os artigos infantis, não só de alimentação, como roupa, caderno, livro. Os livros eram baratíssimos, né? Enfim, o incentivo à cultura. Quer dizer, então, há que considerar tudo isso. Aí a direita, né, a burguesia, diz que na União Soviética não existe liberdade, onde temos liberdade é aqui. Vocês vejam, temos liberdade para morrer de fome. Nós temos 33 milhões de brasileiros hoje em dia passando fome com liberdade. Então, realmente, é um contraste gritante, né, em que eu achei interessante falar um pouco sobre a minha experiência pessoal, porque eu vivi isso de perto, conheci, né? Então, não é assim lenda que me contaram. Eu acho isso, por isso, é mais um aspecto que eu acho que vale a pena destacar nesse trabalho do Giovanni, resgatar essa experiência, né, baseada na documentação, né, e entender o caráter político fundamental dessa tese. Então, realmente, eu, da minha parte, aprovo com entusiasmo, acho que é fundamental publicar esse trabalho, divulgar, né, porque precisamos de mais trabalhos desse tipo. Então, parabéns ao Giovanni, parabéns ao professor Migardo, né, que dirigiu, orientou essa tese, né, e que muitos trabalhos como esse sejam feitos. Obrigada pela atenção.